25 de julho, no dia do aniversário da imigração alemã no Brasil, o Ubra Notícias vai mostrar como os descendentes europeus estão preocupados com a saúde do Rio dos Sinos. Ainda, Feira de Indústrias do Setor Metal Mecânico quer aproximar empresas e clientes. E também o governo do estado anuncia que não vai reduzir o ICMS para produtos comprados fora daqui. E a previsão do tempo para sexta-feira, a partir de agora, no Ubra Notícias. Olá, boa noite. 25 de julho marca a chegada dos primeiros imigrantes alemães no país. E eles chegaram aqui pelo Rio dos Sinos, em São Leopoldo, há 189 anos. Hoje, os descendentes se reuniram para comemorar a data e realizar uma boa ação. Confira. A história está às margens do Rio dos Sinos. São Leopoldo não era metrópole e se chamava Porto das Telhas. As primeiras levas se instalaram aqui e aí começaram, sim, o início do desenvolvimento, desde a indústria, o transporte, as estradas, igrejas, escolas. A cidade que evoluiu a partir do rio é a mesma que polui. 40 voluntários em 6 lanchas recolheram sacos de lixo. Em 2 horas foram encontrados capacetes, cadeiras, teclados e até um sofá. Mãe e filha, participantes de um grupo escoteiro, ajudaram na limpeza. Ter uma vida melhor daqui uns anos atrás, deixar para meus filhos, para meus netos, né, um ambiente mais bonito, mais limpo. É com a iniciativa, se cada um pensar assim, a minha parte vai ajudar, todo mundo ajuda e tudo melhora. O dia 25 de julho é considerado simbólico. Foi pelo Rio dos Sinos que há 189 anos atrás chegaram os primeiros imigrantes alemães do país. Hoje o rio não vive seus melhores dias. É considerado um dos mais poluídos da região metropolitana. Para tentar reduzir a quantidade de lixo, foram colocadas bolsas de contenção ao longo do rio. Mas o que mais preocupa é o esgoto não tratado que vai parar no leito dos Sinos. Hoje, dos 26 municípios que integram o consórcio Procinos, São Leopoldo é o que mais trata. Mas o índice de 30% é insuficiente. E não adianta também só São Leopoldo lutar por isso. Nós precisamos que todas as cidades dessa bacia aí nos ajudem nessa luta. E nós vamos conseguir. Isso é uma poluição visual, porque tem a outra que tu não enxerga, que está no rio, que são até os metais pesados, o cloro, o chumbo, o cádmio, enfim. Tanto que os peixes que estão aqui não é recomendável o seu consumo. A Corsã deve investir R$1 bilhão para recuperar a Bacia dos Sinos. O presidente, também descendente dos primeiros imigrantes, reconhece que ao longo dos anos, indústrias e a própria população agravaram a situação do rio. Certamente em 2, 3 anos nós teremos um panorama totalmente diferente no que diz respeito à quantidade de esgoto que é jogado in natura no rio. Hoje, os 39 primeiros imigrantes se tornaram 200 mil habitantes. O resultado de tanta poluição se acumula no barco Martim Pescador. Para as voluntárias, pela primeira vez navegando, uma lição de que a consciência ainda pode existir. Nunca pensei que teria tanto isopor assim boiando no rio e nas margens. Dá mais vontade de fazer a coisa certa, de reciclar o lixo, de cuidar mesmo do meio ambiente, do Rio dos Sinos? Com certeza, reciclar é a maneira mais correta para que isso não aconteça. O governo do estado anunciou nesta tarde que não vai reduzir o ICMS para produtos que os empresários gaúchos compram de fora daqui. A medida foi pedida pelos comerciantes que protestaram contra a diferença de tarifação no começo desta semana. O anúncio foi feito pelo chefe da Casa Civil. De acordo com Carlos Pestana, um dos motivos é para estimular a competitividade entre as empresas do Rio Grande do Sul. Ele acredita ainda que a redução é prejudicial para o estado. Neste tema, aonde na verdade tu acaba privilegiando a indústria de fora do estado, o comércio de fora do estado, nós, em razão da proteção da nossa economia, somos contra.
Produtos comprados no Rio Grande do Sul são taxados em 12% de ICMS, as aquisições fora do estado em 17%. Isso faz com que nós tenhamos, com uma alíquota reduzida dentro do estado, uma condição melhor para as empresas adquirirem os seus insumos aqui dentro do Rio Grande do Sul, articulando, fortalecendo as cadeias produtivas de dentro do estado. E os empresários gaúchos não ficaram satisfeitos com a decisão do governo do estado. A presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Canoas, Simone Leite, afirmou nesta tarde que haverão novos protestos. Que o que nós estamos pleiteando é a exclusão das empresas optantes pelo Simples. O varejista pequeno, esse optante pelo Simples, ele já perde muito na competitividade. Ou seja, ele tem que competir com grandes empresas multinacionais que têm muito poder de compra, inclusive trazendo produtos de fora do nosso país, que são os produtos importados. Eles têm toda uma cadeia logística importante. E outra questão, nós estamos longe dos centros que produzem, na sua forma diversa, os produtos que são comercializados pelos nossos varejistas. Nós, enquanto canoenses, estávamos muito bem representados, o próprio CDL, os associados das nossas entidades estavam lá, e eles continuam entendendo que a luta deve continuar e nós vamos buscar, com argumentos, fazer esse grande debate, então, junto com a indústria, o governo e os varejistas. Se o governo decide manter o imposto, os comerciantes têm menos margem para fazer promoções e baixar os preços. Economia continua sendo o nosso assunto. Agora no Ubra Notícias, a gente vai conversar com o professor da Ubra e economista Lauro Aloísio Marmite. Boa noite, professor, obrigada pela presença. Boa noite. Professor, a primeira pergunta é: a inflação já é algo que preocupa no país e aqui no estado? Neste momento, com certeza preocupa. O governo estabeleceu para este ano de 2013 uma meta de 4,5% de inflação. E a inflação acumulada dos últimos 12 meses, de até junho deste ano, já ultrapassou em muito essa meta de 4,5%. Estamos com a inflação acumulada de 6,67%. E isso é preocupante, embora já existam alguns sinais de desaceleração nesta inflação a partir deste mês de julho. O senhor acha que o dólar, que ele está aí, a cotação dele parece que vai se manter em R$ 2,25? O senhor acha que isso contribui, professor, para que a inflação aumente? Com certeza sim. A elevação do dólar faz com que a inflação também aumente, até porque muitos produtos que fazem parte dos componentes de inflação são importados. E quando são importados com o dólar mais alto, o preço se eleva e isso acaba afetando a inflação. Que medidas, então, o governo federal tem que tomar para que a inflação desacelere? O governo vem atuando fortemente através da política monetária por intermédio do Banco Central, com a elevação gradativa da taxa básica de juros da economia. Na última reunião, aconteceu uma elevação de 0,5%, essa taxa de juros está hoje em 8,5% ao ano e com tendência de uma nova elevação para a próxima reunião. Não é uma medida muito agradável sob o ponto de vista econômico, porque uma taxa de juros elevada, de certa forma, desestimula novos investimentos, mas, por outro lado, também, num primeiro momento, acaba ajudando para conter esse aumento da inflação. Professor, inibir o consumo é certo? É uma medida correta ou a gente teria que ter uma outra ação aí do governo? Às vezes pode até ser uma boa medida, porque se o consumo está muito elevado, ele vai favorecer muito a elevação desse índice inflacionário. A inflação, de certa forma, não é nada bom para o assalariado, principalmente para as classes D e E, que tem uma faixa de renda um pouco menor, em torno de R$ 1.800 por mês, em média. Com inflação, a cada mês que passa, o poder de compra dessas pessoas diminui, porque o salário é o mesmo e a cada mês que passa acaba comprando menos produtos. E, de certa forma, a gente pode até dizer que a inflação é uma espécie de um imposto indesejado. Professor, que perspectivas, então, o Brasil tem em relação à inflação?
Eu acredito que neste ano de 2013, dificilmente o governo vai conseguir manter a inflação no centro da meta, que é 4,5% estipulado para este ano. Entretanto, acredito que ela deverá ficar muito próximo do teto, que é estabelecido em 6,5%. Com uma possível desaceleração daqui até o final do ano, acredito que deverá fechar o ano nesse patamar, ao redor de 6,5% ao ano. Ok, professor, muito obrigada pela presença. Veja no próximo bloco a previsão do tempo. Nós já voltamos. Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de aperfeiçoamento em instalações hidráulicas. São 90 vagas. O curso é destinado a profissionais da construção civil. Interessados devem ter no mínimo 16 anos. Outras informações pela internet.